Olá, sejas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa disciplina Tópicos em Escrita de Língua de Sinais, Gêneros Acadêmicos. Atendendo à ementa da nossa disciplina, eu estou de volta com mais um vídeo e nele vamos detalhar um pouquinho a tipologia textual. Você já parou para pensar que quase tudo o que fazemos no nosso dia a dia envolve os textos? Para a linguística textual, um texto não é só um amontoado de frases ou um bloco de palavras no papel. O texto é um evento comunicativo, é um encontro de intenções em um contexto específico. E para que esse encontro então funcione, nós organizamos o pensamento em estruturas que são chamadas de tipologias. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do como identificar e como utilizar essas estruturas para dominar bem os tipos de comunicação que temos. Antes de irmos às tipologias textuais, vale fazer aqui uma distinção rápida, porém essa distinção ela é vital para a nossa compreensão do assunto. É importante não confundir gênero com tipologia textual. Os gêneros, eles são infinitos e são sociais. Um e-mail, um meme, uma receita, um contrato, ou seja, eles possuem funções sociais. Já os tipos textuais são sequências linguísticas básicas que formam esses gêneros. Pense nos tipos como os ingredientes e os gêneros como as receitas prontas, ou seja, o tipo é o material e o gênero o produto. Enquanto existem milhares de receitas, os ingredientes básicos, como narrar, descrever ou argumentar, são poucos e são bem definidos. Vamos então mergulhar um pouquinho nos cinco tipos principais que a gente pode listar. Narração. O foco principal é o tempo. É o relato de fatos que se sucedem. Se tem um personagem, um narrador e uma mudança no estado de tempo, você está diante de uma sequência narrativa. É o que usamos para contar o que aconteceu, por exemplo, no nosso fim de semana. Tecnicamente, a gente utiliza esse tipo de texto para escrever um conto, um romance ou uma novela. Descrição. Diferente da narração, a descrição ela é estática, ela é fixa. É como uma fotografia feita com palavras. O objetivo é caracterizar um objeto, um lugar ou uma pessoa. Nesse tipo de texto, encontramos com abundância palavras da classe gramatical que utilizamos para qualificar os objetos e os seres, ou seja, são os adjetivos. Também abundam os verbos que indicam estados, como ser e estar. É o tipo que domina os cardápios e os laudos técnicos. Dissertação. Esta é a base da vida acadêmica e do debate público. Ela se divide em dois tipos. A expositiva é o tipo onde você apresenta um conceito, como, por exemplo, um verbete de dicionário, e a argumentativa, na qual usamos a lógica para convencer o outro sobre uma determinada ideia. Se você está defendendo um ponto de vista, você está dissertando. Injunção ou instrução é o tipo de texto que quer o seu movimento. Ele te dá ordens ou orientações. Nele é comum a utilização de verbos conjugados no imperativo, tais como faça, clique, misture. Aparece em manuais, em editais, leis e, é claro, nos comandos que hoje damos para as IAs. Predição. Ainda é possível a gente falar sobre texto preditivo, que é uma tipologia que foca em eventos futuros. Trata-se de uma estrutura linguística que tenta antecipar o que virá, ou seja, o futuro. É muito utilizada nos horóscopos, nas previsões meteorológicas e nos planejamentos estratégicos. Agora vamos contar um segredinho da linguística textual para vocês. Dificilmente um texto será 100% puro. Um romance, por exemplo, ele é majoritariamente narrativo, mas
ele se utiliza da descrição para detalhar as características de um cenário e pode ter diálogos nos quais os personagens argumentam. Vamos lembrar aqui um assunto que surgiu na nossa aula, inclusive, né, do Bentinho e da Capitu, naquele romance de Machado de Assis, que é a mais polêmica obra da vida desse autor, né? Então a gente tem ali um narrador que narra em primeira pessoa, que é o Bentinho, e ele não é um narrador confiável. Ele é construído, uma personagem construída exatamente dessa forma, que leva a gente a desconfiar dele. Por outro lado, uma sequência de fatos são narrados que descrevem situações nas quais vão colocar dúvidas sobre a moral da Capitu, que é uma das personagens principais aí desse romance. Veja bem, nós estamos falando aqui de descrições e de narrações, né? Embora o texto do romance ele seja tipicamente, né, narrativo, ele se utiliza de descrições para que a gente possa formar a imagem do personagem, né? E aí, como o autor, ele não, em nenhum momento da obra, ele bate, né, o martelo, digamos assim, ele utiliza argumentos para dizer, por exemplo, Capitu traiu Bentinho, né? É uma construção essa que o leitor precisa fazer, né? Ele se utiliza, então, de uma série de artifícios da escrita para deixar a pergunta e deixar que o leitor formule a hipótese. Para alguns, ela atraiu, para outros, ela simplesmente foi levada pelas situações a determinados posicionamentos, determinadas atitudes e comportamentos que são narrados no texto, que justifica então, no comportamento do próprio narrador, do próprio Bentinho, como eu disse, ele não é um narrador confiável. Então, até que ponto a gente pode utilizar os fatos que ele narra para compor essa ideia de que Capitu traiu ou não, né? Então, a gente tem diversos aspectos da vida, da moral e da ética que a gente pode mobilizar para formar essa opinião ao final da leitura. Então, a gente tem num texto caracteristicamente narrativo a utilização de argumentos, a utilização de descrições, né, de exposições que vão compor o todo da obra. No entanto, como bater o martelo quanto ao tipo de um texto? Majoritariamente, nós vamos levar em consideração aquilo que ele mais apresenta, né? No caso de um romance, por exemplo, a narração dos fatos que o autor, que o artista quer expor na sua obra. Então, o que define o texto é a sequência dominante que ele apresenta. Entender essa mistura de tipos é o que diferencia um leitor comum de um analista do discurso, né? Dominar essas tipologias é como ter um mapa da mina para escrever melhor e para interpretar com clareza o que o mundo diz para nós. E você? Qual dessas tipologias sente que você domina mais? Ou qual delas é o seu maior desafio na hora de produzir um texto? Me conta aqui nos comentários se você assistiu esse vídeo, se ele te ajudou a clarear as ideias. Não esqueça também, embora ele seja uma aula para a nossa disciplina, de curtir e compartilhar. A gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá!